A paz do Senhor, meus amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes a lição 8 da revista da nossa escola dominical, que tem como título A Mordomia do Tempo. O texto áureo nos diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. A verdade prática nos diz: não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso, é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Meus amados, com a queda do homem, toda a natureza se corrompeu. Houve alteração no reino animal, no reino vegetal e também na existência do ser humano. O homem, ele passou a envelhecer, sofrer as consequências das enfermidades e veio a morrer. Porque o homem, ele perdeu a sua imortalidade, sofrendo as consequências do tempo. E hoje nós vamos tratar desse bem tão especial, tão imprescindível, que Deus nos concedeu para nós administrarmos, que é o tempo. No tópico primeiro está escrito conceitos importantes. A palavra tempo. O que é tempo? Esse termo ele é muito abrangente. Nós vemos que o tempo ele vai desde uma série ininterrupta de instantes que começa com um segundo, um minuto, uma hora, um dia, uma semana, um mês, um ano, 100 anos, um milênio e por aí vai até a eternidade. Mas o tempo também diz respeito a estações, diz respeito a eras, períodos que são marcados e estabelecidos pelos homens. Enfim, é muito abrangente a palavra tempo. Mas a Bíblia, ela fala muito acerca do tempo. Tanto que no ponto 2 está escrito o tempo na Bíblia e na teologia. A Bíblia emprega a palavra tempo de várias formas, de muitas maneiras, em sentidos variados, tanto reais como também metafóricos. Nós vemos, por exemplo, a palavra hebraica que define o tempo é íon. O que é íon? Íon é o tempo cronológico. São contado a partir de minutos, de dias, semanas, meses, enfim, é a cronologia do tempo. Um instante antecede um outro instante e por aí vai. Nesse termo, nós podemos ver que o tempo cronológico é o tempo que Deus nos concede para nós sobrevivermos. Nós vivemos dentro desse tempo cronológico. E esse tempo cronológico, ele diz respeito à nossa mordomia do tempo, que nós precisamos administrarmos de forma coerente para que nós saibamos aproveitar cada instante da nossa vida, tanto no sentido pessoal, familiar, profissional, até mesmo no que diz respeito ao nosso lazer. No ponto de número 2, nos diz o tempo acerca do ser humano. E a palavra que define o tempo no sentido humano é cronos, ou seja, é a palavra grega para o tempo do homem. O tempo do homem
é aquele período que vai desde o seu nascimento até a sua morte. Nesse período de tempo, ele administra o tempo, ele faz plano, estabelece projetos, realiza sonhos, enfim, é o tempo que o homem tem para administrar a sua vida. Ele tem o Cronos para que ele possa estabelecer os seus propósitos aqui na Terra. Sabemos que o tempo do homem, o Cronos, ele está inteiramente submetido ao tempo de Deus. O tempo de Deus diz respeito ao Kairos, enquanto Cronos é o tempo do homem, Kairos é o tempo de Deus. E no tempo de Deus, o homem deve se submeter, porque o homem não tem conhecimento acerca do Kairos de Deus, ou seja, acerca do tempo de Deus. Observe que no tempo de Deus, ou seja, no seu Kairos, nós vemos que Deus, desde a eternidade, ele estabeleceu os acontecimentos naturais e sobrenaturais. Por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 1, o versículo 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. Que princípio é esse? Esse princípio é o princípio de todas as coisas. É o princípio que o homem, embora no seu conhecimento, nas suas pesquisas, na sua sabedoria, ele jamais poderá compreender. Porque esse tempo diz respeito aos atributos morais de Deus. Por exemplo, a eternidade, onipotência, onipresença, onisciência. Então Deus, nos seus atributos morais, ele estabelece acontecimentos acerca do tempo. Jamais o homem poderá compreender acerca do tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o tempo em que ele submete ao homem na sua existência. O homem pode estabelecer planos no seu Cronos, ou seja, no seu tempo. Moisés, quando estava no Egito, ele foi criado como príncipe, quem sabe para ser o futuro rei do Egito. Mas Moisés, ele certo dia vendo um dos seus irmãos sendo afligido por um egípcio, ele então mata o egípcio e enterra na areia. E por causa disso Moisés teve que sair fugitivo do Egito. Passou a viver no deserto, vivendo a nova realidade. Moisés foi treinado no Egito, com conhecimento nas artes, na ciência, na astronomia, na matemática, nas letras. Mas quando ele foi viver no deserto, ele esqueceu tudo isto, porque passou a viver uma vida nômade, de isolamento no deserto. Mas Deus, no seu tempo, de acordo com o seu plano, foi lá no Monte Horebe, e numa sarça ele chama Moisés, e manda Moisés ir até o Egito libertar o povo. Quem sabe Moisés questionou naquela hora com Deus, dizendo: Deus, no tempo que eu pude fazer alguma coisa, eu tentei, mas hoje não dá, hoje não tem jeito. No meu tempo, eu quis fazer alguma coisa, eu quis libertar no meu tempo, mas não deu. Certamente, Deus iria dizer para ele: aquele Moisés era o seu tempo, mas agora é o meu tempo, ou seja, agora é o meu Kairos. E é no meu tempo que eu te ordeno você a libertar o povo do Egito.
Observe que todo ser humano ele deve submeter ao tempo de Deus, porque a Bíblia diz que o homem faz plano, mas a resposta ela é sempre do Senhor. E tudo só deve acontecer nesse tempo que Deus ele estabeleceu. O tempo do homem ele é importante para o homem viver, para o homem exercer as suas atividades. Foi neste sentido que o salmista ele disse: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos coração sábio. Observe que o homem ele tem os dias para ele estabelecer os seus planos, os seus projetos. Mas no plano de Deus, ele não leva em conta o planejamento humano. Foi nesta razão, neste sentido, que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, o versículo 8, ele diz: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Observe que aí está o kairós de Deus. No tempo de Deus, as coisas acontecem de acordo com o seu planejamento. Nós vemos que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele estabeleceu o seu projeto de salvação em um período de tempo. Mas no tempo de Deus, Cristo, ele já estava preparado desde a fundação do mundo para aquele momento. Por isso a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 1 em diante, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, quando estava no seu ministério, mesmo depois da sua ressurreição, quando ele deu orientação aos discípulos acerca do batismo no Espírito Santo, os discípulos eles fizeram uma pergunta para Jesus, se seria naquele tempo que seria restaurado o reino de Israel. E Jesus dá uma resposta magnífica em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 7. Respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer o tempo ou a época em que o Pai reservou para a sua exclusividade e autoridade. Veja que o tempo de Deus, o kairós de Deus, ele vem realizando as suas obras desde o princípio da criação até o tempo da eternidade. Amém, meus amados? O ponto de número 2 nos diz a mordomia do tempo. Ponto 1, remindo o tempo. Muitas vezes nós já ouvimos a expressão, o tempo passa. É verdade, o tempo ele passa. E nós não podemos recuperar o tempo perdido. Muitas coisas que nós perdemos na vida podem ser recuperadas. Mas no que diz respeito ao tempo, jamais poderemos recuperar. Porque nós não podemos fazer voltar o dia de ontem. O dia de amanhã, segundo a Bíblia, também não nos pertence. Por isso, nós precisamos remir o tempo. O que é remir o tempo? Seria administrar o tempo de forma sábia. Remir o tempo é realizar os nossos sonhos e projetos dentro de um tempo bem administrado para que as coisas possam acontecer. Neste sentido, o apóstolo Paulo, ele adverte a igreja
de Éfeso, dizendo: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Observe, meus amados, que o tempo é um bem muito precioso. E muitas vezes nós estamos perdendo tempo. No Brasil, segundo as pesquisas, nós estamos perdendo muito tempo nas redes sociais, na internet, no WhatsApp, enfim, perdemos muito tempo. E o Brasil está entre os 3 países que mais se perde o tempo com as redes sociais. Nós vemos que o tempo, ele não para, e nós temos deixado de fazer coisas tão especiais, tão importantes, mas gastamos o tempo com coisas banais. Quantas vezes nos nossos lares nós não temos tempo para conversar com o nosso cônjuge, não temos tempo para interagir com a nossa família. E neste sentido, a família pode estar juntas, mas não estão reunidas no sentido de poder dialogar, porque cada um está ligado nas redes sociais. E isto acaba gerando um grande prejuízo para as famílias. No ponto de número 2, nos diz contar o tempo. Veja bem, nós podemos retornar ao mesmo ponto de vista do salmista, quando ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Nós precisamos, na verdade, observar a cada instante, a cada dia que nós vivemos. Por quê? Porque nós não somos infinitos. O tempo, ele acaba sendo curto. E nós precisamos administrar bem esse tempo no que diz respeito às nossas atividades diárias, como, por exemplo, na nossa vida profissional, no nosso lazer, nos nossos relacionamentos, entre a família, enfim. É assim que nós precisamos definir o tempo. Mas a grande verdade é que nós vivemos preocupados. Nós vivemos preocupados até mesmo com o dia de amanhã. Jesus, ele nos advertiu dizendo para não preocuparmos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não nos pertence. Basta cada dia o seu mal. Por isso precisamos viver hoje, contar o nosso tempo de forma real, para que nós possamos aproveitar o melhor que Deus nos dá. O ponto de número 3 nos diz a prestação de contas. Nós sabemos, amados, que o tempo, ele é um bem extraordinário. É um bem que nós, como mordomos, precisamos sabermos administrarmos. E nós precisamos administrar esta mordomia para nós aproveitarmos o melhor que ela nos oferece. Veja bem, neste sentido, nós sabemos que cada tempo que nós perdemos, ele acaba nos fazendo falta. E quem sabe na eternidade também vai fazer muita falta aquele tempo que nós perdemos porque deixamos de fazer algo para o Senhor. Amém? No ponto de número 3, ou seja, no tópico de número 3, aqui está escrito como aproveitar bem o tempo. Ponto 1. Use o tempo para Deus. Meus amados, nós podemos observar uma coisa. Na nossa existência, nós gastamos o tempo em alguns lugares. Por exemplo, a maior parte do tempo que nós gastamos na nossa existência é nos nossos lares.
depois no trabalho, no lazer, na igreja. Enfim, são lugares onde nós passamos boa parte do nosso tempo. No que diz respeito a usar o tempo para Deus, nós sabemos que o tempo que passamos na igreja é muito pouco. Às vezes, vamos à igreja 2 vezes por semana, 3 ou até uma, ou às vezes nem vamos. Então esse tempo é muito pouco. No que diz respeito a usarmos o tempo para Deus, nós precisamos ter o nosso testemunho cristão mais fora da igreja do que dentro da igreja. Nós passamos a maior parte do nosso tempo fora da igreja. Portanto, o nosso testemunho, o nosso caráter, a nossa reputação, no que diz respeito à nossa vida espiritual, ela deve ser exemplar. E nesse sentido, nós precisamos usar o tempo para Deus na oração, buscando ao Senhor. Daniel, Davi e o próprio Jesus, ele nos deu exemplo, passando muito tempo em oração. Também precisamos aperfeiçoar no conhecimento da palavra, na leitura da palavra. Como o salmista que disse: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E outra ocasião ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Naqueles tempos se andava de noite e, devido à escuridão, havia o risco de ser picado por víboras, serpentes venenosas, e os homens tinham o costume de andar com lamparinas acesas para iluminar o caminho onde eles iriam pisar, para não pisarem uma serpente. E neste sentido que o salmista, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Porque quem está iluminado pela palavra, jamais ele andará errante, ele saberá onde ele vai pisar. Pois bem, nós vemos aqui no ponto 2, use o tempo para você mesmo. Uma das advertências do apóstolo Paulo a Timóteo foi: tem cuidado de ti mesmo. E nós sabemos, amados, que precisamos cuidar de nós mesmos. Cuidar, por exemplo, da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional. Nós precisamos olhar para nós. Nós precisamos ter cuidado para que nós também, usando o tempo, nós não venhamos nos desgastar sem necessidade no tempo. Precisamos administrar esse bem especial para também cuidar de nós. Isto é administrar bem o tempo. No ponto 3, nos diz: use o tempo para a sua família. Esse ponto é muito importante. Existem pessoas, até mesmo obreiros, que gastam muito tempo na igreja, em seminários, em viagens, em reuniões ministeriais e até de convenções, mas muitas vezes não tem tempo para a família. E nós vemos, meus amados, que por causa disso, por causa de não darmos atenção para nossas famílias, é que existem muitos casamentos se desfazendo. Muitos casais estão indo ao divórcio. Muitas famílias estão sendo esfaceladas. Muitos filhos estão ficando à deriva, porque o tempo para a família é escasso ou às vezes nem existe. E precisamos tomar muito cuidado com isso. Precisamos
realizarmos o culto doméstico. Precisamos marcar presença em nossa casa, no nosso lar. Pessoas que têm tempo para o trabalho, têm tempo para o lazer, têm tempo até mesmo para a igreja, mas não têm tempo para a família. E isto é um grande prejuízo, porque muitas vezes o filho, eles estão sendo orientados pelas redes sociais, pelos programas de televisão, pelo professor ou professora que não tem temor de Deus, não tem compromisso com a verdade e falta o acompanhamento dos pais. Por isso, a presença do pai e da mãe é fundamental, ou melhor, é indispensável na convivência familiar. Eu ouvi certa vez de um casal jovem, se amava muito, casaram, e aquele novo esposo, ele dedicou tanto à sua atividade profissional, passava muitas horas no trabalho e em outros lugares. Quando chegava em casa, ele não tinha tempo para a esposa. Não saía, não tinha um tempo para ir numa sorveteria, tomar um sorvete, para passear numa praça com a esposa. E aquela esposa foi ficando triste, desanimada, foi se definhando, ficando abandonada e começou a descuidar até mesmo de si mesmo. E ele notou que a esposa tinha mudado, estava ficando desfigurada, semblante caído. Ele procurou um ancião para dar um conselho. E aquele ancião disse para aquele jovem esposo: dê tempo para a sua esposa. Tire um tempo para a sua casa. Saia, faça um passeio, faça uma viagem. E aquele moço, ele preparou o dinheiro do seu pagamento e ele chegou para a esposa e disse: prepara um dia, escolha um dia, porque nós vamos fazer o que você quiser, eu vou fazer. Ele esperava que aquela esposa fosse pretender fazer uma viagem ou ir em algum local, enfim. E ela simplesmente disse para aquele esposo: eu gostaria de ir na beira daquela praia onde nós nos conhecemos e comer uma peixada naquele quiosque onde nós nos assentávamos para conversar. Observe, amados, que aquela esposa, ela estava triste por uma coisa tão simples e não tinha assistência do seu esposo. E aquele moço entendeu tanto que todos os meses ele tirava um dia para ele dedicar à sua esposa e o seu casamento foi restaurado. Neste sentido, nós precisamos ser mais vigilantes, precisamos usar bem a nossa mordomia do tempo para dedicarmos a nossa vida doméstica. E assim, nós estamos encerrando esta lição 8 acerca da mordomia do tempo. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Amém.